vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Vamos dar início agora à nossa aula de matemática, tá certo? Mas antes da gente começar, a tia vai explicar um pouquinho sobre a aula de matemática de hoje. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos revisar alguns assuntos que a gente já viu, tá certo? Durante esse bimestre. E por que nós vamos revisar? Porque na próxima semana, do dia 24 até o dia 28, nós estaremos realizando nossas atividades avaliativas do referente ao segundo bimestre. A primeira nota do segundo bimestre, tá certo? Então, por isso que nós iremos revisar hoje. Então, na nossa aula de hoje de matemática, nós vamos revisar sobre números pares e ímpares, iremos revisar os números ordinais e iremos revisar também os algarismos romanos, tá certo? Então, a nossa aula de matemática de hoje será apenas uma revisão, porque na próxima semana nós estaremos realizando atividades para a nota. Essa atividade de matemática que nós estaremos realizando para a nota vai ser um simulado, né? Lá na aulinha de português a tia falou também sobre isso. Então, português e matemática, nós iremos realizar um simulado. Já as outras disciplinas, como por exemplo, história, geografia, ciências, arte, nós iremos realizar trabalhos, tá certo? Que a tia irá passar para vocês a cada dia, tá certo? Alguns trabalhos vocês vão precisar realizar em vídeos e mandar para que a tia possa avaliar, e outros vão ser atividades que vocês vão tirar foto e mandar também para que a tia possa avaliar, tá certo? Então, entendido? Então, vamos começar a nossa aulinha, tá bom? Então, vamos começar revisando os números pares e os números ímpares, né? Então, números pares são aqueles que quando nós agrupamos de 2 em 2, né? Não sobram elementos, né? Quais são os objetos que nós utilizamos aos pares? Brincos, né? Que mais? Meias, luvas, né? São exemplos de objetos que nós utilizamos aos pares. Por que pares? Porque são dois. Eu uso um par de brincos, ou seja, eu uso 2 brincos, né? Eu uso um par de meias, ou seja, eu uso 2 meias. Por quê? Porque eu tenho 2 pés, né? Eu uso um par de luvas, ou seja, 2 luvas. Eu uso um par de sapatos, um par de sandálias, né? Então, são 2. Pares, números pares, são aqueles que quando você agrupa eles, ou seja, você junta eles de 2 em 2, não vai sobrar nenhum elemento. Já os números ímpares são aqueles que quando você agrupa, né, de 2 em 2, vai sobrar sempre um elemento, tá certo? Então, os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, tá certo? E assim por diante, né? Como a tia já ensinou a vocês, para vocês saberem se um número ele é par ou ímpar, você vai olhar para o final dele. Por exemplo, aqui eu tenho o número 26. O número 26, ele vai ser par ou ímpar? Se eu não sei se 26 é par ou ímpar, eu vou olhar para o 6. 6 é um número par ou é um número ímpar? Se você fizer, por exemplo, 6 tracinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você for juntando de 2 em 2, 2, 2 e 2. Sobrou algum tracinho? Não. Então, ele é um número par. Se tivesse sobrado algum tracinho, ele seria um número ímpar. Então, 6 é um número par. Então, se 6 é um número par, 26 também vai ser um número par, tá certo? Então, aqui, 26 é um número par. Vamos colocar só o P, tá certo? Aqui eu tenho, 143. 143. Para saber se 143 é um número par ou ímpar,
ou ímpar, a gente vai olhar para o final dele. Qual é o final do 143? O 3. 3 é um número par ou ímpar? Ó, tenho 3. Se eu juntar de 2 em 2, juntei 2, vai sobrar algum dedo? Vai sobrar algum elemento? Sim. Então, 3 é um número ímpar. Então, se 3 é um número ímpar, 143 também vai ser ímpar. Vamos colocar o i, tá certo? Aqui, ó, 215. Vou olhar para o 5. 5 é um número par ou 5 é um número ímpar? Vamos lá, ó. Tenho 5 dedinhos. Vou juntar de 2 em 2, ó. Juntei 2, juntei 2. Sobrou algum elemento? Sobrou esse aqui, ó. Não teve parzinho esse. Então, 5 é um número o quê? Ímpar. Toda vez que sobra elemento, é porque ele é ímpar. Se não sobrar, é porque é par. Então, 5 é ímpar. Então, se 5 é ímpar, 215 também vai ser ímpar, né? Aqui, ó, 82. Eu tenho 2, ó. Vou olhar para o 2, né? Que é o último algarismo. Então, ó, 2. Juntei 2. Juntei o parzinho aqui. Sobrou algum elemento? Não, né? Então, o número 2, ele é o quê? Par. Então, se 2 é par, 82 também vai ser par, tá certo? Agora aqui, ó, 339. Vou olhar para quem? Para o 9. 9. Vamos colocar, ó, 9 dedinhos, ou você pode fazer 9 tracinhos, tá certo? Aí vai juntando de 2 em 2. Vamos fazer com os tracinhos que fica melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu vou juntar de 2 em 2. 2, 2, 2 e 2. Dá para juntar mais 2? Não, porque só tem 1. Então, se sobrou 1, é porque é o quê? Ímpar. Então, 9 é um número ímpar. Se 9 é ímpar, 339 também vai ser ímpar. Muito bem. Agora, ó, eu tenho aqui o número 400, né? 400 termina com o quê? 0. 0 pode formar parzinho? Não. Então, 0 não vai sobrar também nenhum elemento. Então, 0, ele é um número o quê? Par, tá certo? Todo número que terminar com 0 é um número par. Então, ó, 400 vai ser um número o quê? Par. Por que 400 é par? Porque terminou com 0. Então, só revendo mais uma vez, números pares são aqueles que quando você junta de 2 em 2, ou seja, junta cada parzinho, né? Par significa 2, então você junta de 2 em 2, não sobra elementos. Números ímpares são aqueles que quando você agrupa eles, você junta eles de 2 em 2, sempre vai sobrar um elemento. Vamos rever agora os números ordinais, tá certo? Então, ó, agora vamos revisar os numerais ordinais, tá certo? Os numerais ordinais são aqueles que indicam ordem, posição ou lugar. Lembrando que todas as vezes que nós vamos escrever um numeral em ordinal, nós não podemos esquecer de colocar a bolinha e o tracinho, tá certo? Então, vamos ler aqui os ordinais com a tia. A tia vai lendo daqui e vocês vão lendo daí de casa. Então, como é que nós lemos? O número 1 em ordinal fica como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, né? Nós utilizamos os numerais ordinais para indicar uma posição numa fila, né? Para indicar o primeiro dia do mês, o primeiro dia do ano, certo? Então, quando a gente diz assim, hoje é dia 1º de dezembro, a gente não diz hoje é dia 1 de dezembro, a gente diz hoje é dia 1º de dezembro, né? A gente diz assim, por exemplo, Débora é a sexta menina da fila, né? João Henrique
é o quarto menino da fila. Annelise chegou em primeiro lugar, né? Sofia chegou em terceiro lugar, né? Lucas chegou em nono lugar. Então, nós utilizamos os números ordinais dessa maneira, né? Então, nós vimos aqui agora os números ordinais do número 1 até o número 10. Então, nós lemos assim: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Para você continuar escrevendo os números, aí você vai juntando. Para você escrever 11, como é que vai ficar? Você vai juntar o décimo com o primeiro e vai formar o quê? Décimo primeiro. Para formar o 12, o décimo com o segundo, que vai ficar décimo segundo. E assim por diante até chegar no 19º, que é o 19. Aí nós vamos conhecer agora o restante dos números em ordinais. Então, o 20 nós lemos vigésimo, o 30 trigésimo, o 40 quadragésimo, o 50 quinquagésimo, o 60 sexagésimo, o 70 septuagésimo, mas é tudo junto, septuagésimo, o 80 octogésimo, o 90 nonagésimo e o 100 centésimo, tá certo? Lembrando, gente, que nos números ordinais não podemos esquecer de colocar a bolinha e o tracinho quando a gente vai escrevê-los, tá certo? Do mesmo jeito, para você fazer a família do vigésimo, você vai juntar o vigésimo com o primeiro, para formar o 21º. Assim por diante, até chegar no 29º, para poder você ir para a família do 30º. E assim sucessivamente, tá certo? Então, esses são os numerais do 1 até 100 em números ordinais, tá certo? Lembrando que os números ordinais são aqueles que indicam ordem, posição ou lugar. Por exemplo, que número eu tenho aqui? Como é que nós lemos 21 em números ordinais? Nós lemos 21º. Muito bem. Como é que nós lemos 53 em números ordinais? 53º. Como é que nós lemos 74 em números ordinais? 74º. Ótimo. Como é que nós lemos 95 em números ordinais? 95º. E como é que nós lemos 62 em números ordinais? 62º. Muito bem. Então, agora vamos rever os algarismos romanos. Então, ó, como é que nós escrevemos 14 em algarismos romanos? Então, é só, 14 não é 10 mais 4, então é só a gente observar. Como é 10 em algarismos romanos? X. Como é 4? I, V. Então, 14 em algarismos romanos é X, I, V. Agora, ó, como é 28? 28 não é 20 mais 8? Só aí você vê. Como é 20 em algarismo romano? 2x, né? Ó, 10, 20. Como é 8? V, I, I. Então, 28 é 2x, V, 3i. Como é 19? 10 mais 9. Então, ó, como é 10? X. Como é 9? I, X. Então, 19 em algarismos romanos é X e X. Como é 16? 10 mais 6. Só é você lembrar. Como é 10? X. Como é 6? V, I.
Então, 16 em algarismos romanos é XVI, tá certo? Então, agora, meus amores, peguem aí o caderno de matemática para a gente realizar uma atividade para vocês estudarem para as avaliações, tá certo? Então, ó, já pegaram o caderninho? Então, escrevam aí nome da escola, data e o assunto que é revisão. Deixa uma linha, coloca o nome atividade, tá certo? Deixa mais uma linha e escreve aí a primeira questão. Então, ó, primeira questão diz assim: classifique os números abaixo em par ou ímpar. Então, você vai escrever aí. Se o número terminar em par, ele é o quê? Par. Se o último algarismo do número for ímpar, ele é o quê? Ímpar. Aí tem aí, ó, 73, 428, 130, 521 e 933, tá certo? 2. Escreva os ordinais abaixo por extenso. Quer escrever o número por extenso? Escrever o nome do número. Então, tem aí vários números e vocês vão escrever eles por extenso, tá certo? Terceira questão diz assim: a representação do número ordinal 69º com algarismo é. Então, 69º é 59, 69, 79, 89 ou nenhuma das alternativas. Então, você vai marcar o X. Esse NDA que vai estar aí na última alternativa significa nenhuma das alternativas, tá certo? Quarta questão. Escreva dois números pares maiores que 16. Então, tem que ser números pares e tem que ser maior do que 16. 5. Escreva dois números ímpares menores que 7. Tem que ser 2, viu? 6. Represente os números a seguir com algarismos romanos. Então, tem aí, ó, 27, 11, 5, 16, 20, 30, 28, 9, 15 e 4. Você vai escrever todos esses números aí em algarismos romanos. E a última questão, que é a questão número 7, está dizendo assim: a representação do número x e x em números cardinais é. Então, x e x é que número? É 21, 29, 19 ou NDA? Nenhuma das alternativas. Certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tenham um bom dia. Estudem bastante para o simulado, tá certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos! Então, ó, agora vamos rever aqui os algarismos romanos, tá certo? Por que algarismos romanos? Porque eram os números, né, utilizados pelos romanos na antiguidade. Então, os romanos, eles utilizavam de símbolos para representar os números. E esses números são algumas letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá certo? Então, eles utilizavam de algumas letras para representar os números, tá ok? Então, essas letras utilizadas pelos romanos eram o I, V, X, L, C, D e N. Cada letrinha dessa tinha um valor. O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000, tá certo? Para representar os números, algumas dessas letras, elas podem ser repetidas até 3 vezes. As letras que podem ser repetidas são o I, o X, o C e o M. Mas, como a tia já disse a vocês, nós só vamos estudar até o número 30 em algarismos romanos, tá certo? Então, quero que vocês aprendam bem essas 3 letrinhas aqui. O I, que vale 1, o V, que vale 5 e o X, que vale 10, tá certo? Então, do número 1 até o número 30, as únicas letras que podem ser repetidas até 3 vezes são o I e o X. O V, a gente não pode repetir ela
certo? Só pode ser repetida uma vez. Então, ó, vamos ver aqui os números de 1 até 10 em algarismos romanos, tá certo? Então, ó, 1 é I, 2, 2I, 3, 3I. Então, tá vendo, ó, o 3, né? Nós podemos repetir a letra I até 3 vezes, tá certo? 4, IV, 5, V. 6 é VI, é ao contrário do 4, tá certo? 7, V2I. Por que é V2I? Porque é 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 8 é V3I. Porque, ó, V é 5, 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 9 é IX. E 10 é X. Por que que 9 é IX? Porque é como se fosse assim, gente, ó. 10 menos 1. 10 menos 1 fica quanto? 9, tá certo? Então, esses são os números de 1 até 10 em algarismos romanos. Se você quiser escrever de 11 até 19, como é que você faz? Você vai juntando, ó, o 10 com o 1, o 10 com o 2, o 10 com o 3, até chegar no 10 com o 9. Como é 20? 2x. Por que que é 2x? Porque é 10 mais 10. Aí, ó, como é que você vai escrever do 21 até o 29? Você vai juntando. 2x mais 1, 2x mais 2, 2x mais 3, até chegar 2x, que é 20, mais 9, que forma 29. Como é 30 em algarismos romanos? 3x. Lembra que o x nós podemos repetir até 3 vezes. Então, 30 vai ser 3x. 10 mais 10 mais 10, que são igual a 30, tá certo? Então, ó, por exemplo, se eu quiser escrever aqui o número 26 em algarismos romanos. Como é que eu escrevo 26 em algarismos romanos? Vai ser, ó, x, que é 10 mais 10, 20, e o 6. Como é 6? VI. Então, vai ser, ó, 26 vai ser XXVI. Como é que eu escrevo 13 em algarismos romanos? 13 vai ser X, que é 10, mais 3I. 1, 2, 3. 10, 11, 12, 13. Então, é assim que nós escrevemos os números em algarismos romanos, tá certo?